Olá, eu sou o professor Paulino de Matemática e nesta aula nós vamos conhecer um pouco sobre as dízimas periódicas, tá certo? Esta aula ela está voltada para os alunos do 8º ano, tá certo? E o embasamento que vocês devem ter, a carga de conhecimento que vocês devem ter para não ter dificuldade nesse conteúdo, pessoal, é basicamente vocês conhecerem o conjunto dos números racionais, tá certo? Até porque as dízimas periódicas se encontram dentro desse conjunto racional, desse conjunto numérico que são os racionais, tá bom? Professor, mas o que é um número racional? Bom, gente, um número ele é racional quando ele puder ser escrito sob a forma de fração, tá certo? Não necessariamente ele deva vir, né, igual a uma fração. Não é necessário ele vir dessa forma. Mas se você encontrar condições de transformá-lo em uma fração, ele vai ser um número racional. E as dízimas periódicas fazem parte desse conjunto numérico. O que eu grifei aqui para vocês, pessoal, a respeito de dízimas periódicas? Coloquei aqui, ó, são números decimais, ó, são números decimais que se repetem infinitas vezes. São números decimais que se repetem infinitas vezes. Pessoal, pelo fato de ser números decimais, né, eles se caracterizam pela presença da vírgula, tá certo? Então, as dízimas periódicas, de uma forma ou de outra, vão ter que ter uma vírgula, até porque são números decimais. Exemplo: transforme as frações abaixo em números decimais. Aqui, pessoal, não tem nem o que fazer. Você vai ter que dividir. Então, se você não dividir, você não tem como fazer essa transformação. Olha só. Letra A, nós temos aqui a fração 7/3. Aqui é fração, mas nós vamos achar o equivalente na forma decimal. Não tem segredo, nós temos que dividir. 7/3. Vamos lá, vamos fazer aqui essa divisão aqui de forma bem rápida aqui. Pessoal, o que acontece aqui, ó? Vamos fazer a divisão de 7/3. E vamos ver o que vai acontecer aqui, pessoal. Vamos fazer com calma. 7 dividido para 3 é aproximadamente 2. 2 vezes 3 são 6. E de 6 para chegar em 7, está faltando 1. Então, isso aqui é o resto. O que acontece? Você tem que continuar essa divisão. Tem mais alguém para baixar junto com esse 1 aqui que é o resto? Não tem. Então, você vai colocar vírgula no quociente e acrescentar 0 aqui no dividendo. Então, agora ficaram 10 para dividir 3. Aproximadamente 3. 3 vezes 3 são 9. Como nós tínhamos 10, está faltando 1. Então, pessoal, agora vai sempre acontecer esse ciclo. Vai dar 3 e vai sobrar 1. Então, automaticamente acrescente 0, que ficou 10. Vai dar 3. 3 vezes 3 são 9. Para 10, 1. Acrescenta 0. Vai dar 3. 3 vezes 3, 9. Para 10, 1. Pronto. Isso aqui vai sempre se repetir, esse ciclo aqui. Tá bom, pessoal? Então, o 7/3, quando você transforma em número decimal, você vai encontrar 2 inteiros e após a vírgula você vai ter isso aqui, ó. 3, 3, 3, 3, 3. Você já fez a transformação, tá certo? Vamos ver aqui a letra B, que é a fração 5/6. Vamos também transformá-la em decimal, tá bom? Então, 5, nós vamos dividir para 6. Gente, 5 é um número menor do que 6. Então, se não dá para dividir para 6, é 0. Vírgula aqui no quociente e acrescenta um 0 aqui.
Então agora você tem 50 para dividir por 6. Então aqui, gente, é tabuada mesmo. Qual o número que multiplicado por 6 dá mais próximo de 50? É 8. 8 vezes 6, gente, são 48. Como nós tínhamos 50, está faltando 2. Não tem mais ninguém para baixar aqui dos 50. Para esse 2, você automaticamente vai ter que acrescentar 0. 20 dividido para 6 é aproximadamente 3. 3 vezes 6, 18. Para chegar em 20, está faltando 2. E você vai acrescentar 0. 20 dividido para 6, 3. 3 vezes 6 são 18 para 20, 2. Acrescente 0. Vai dar 3. E aí, pessoal, ó, essa conta aqui, ó, ela vai sempre ter esse mesmo padrão aqui. Tá certo? Então, 0,8, depois 3, 3, 3, reticências. Então, pessoal, dízimas periódicas são números decimais que se repetem infinitas vezes. Bom, não é o número todo, gente, é parte desse número que vai se repetir infinitas vezes. No caso aqui da letra A, que deu 2,3333. Esse aqui, gente, ó, que se repete, nós chamamos de período. Não esqueçam disso não, ó. Período, tá certo? Em uma dízima periódica, aqueles elementos que se repetem nós chamamos de período. Aí nesse caso aqui nós temos o 2. O 2 aqui ele é chamado de parte. Parte o quê? Parte inteira, tá bom, pessoal? É a parte inteira aqui desse número decimal, tá certo? Aqui já na letra B, na fração 5/6, nós obtivemos 0,83333. Quem é o período? O período aqui no caso, ó, é 3. Pessoal, não esqueçam, em uma dízima periódica, aquele elemento que sempre se repete, ele é o período. O zero aqui, gente, ó, o zero, ele é a parte inteira. É zero, mas é a parte o quê? É zero, mas é a parte inteira. Esse 8 aqui, pessoal, olha, nesse caso aqui específico, ele não faz parte nem do período e nem da parte inteira. Se ele não faz parte do período, vamos chamá-lo de antiperíodo, tá bom, pessoal? Porque ele não faz parte do período, daquele grupo de números que se repetem. Então ele vai ser chamado de antiperíodo. Ok? Estamos entendidos? Então, dízimas periódicas são números decimais que se repetem infinitas vezes. Tá bom, pessoal? Tem sempre um grupo de números que vai se repetir de forma infinita, tá certo? Bom, agora dando continuidade às dízimas periódicas, a gente vai fazer uma classificação aqui das dízimas, tá bom? Elas vão se classificar em dízimas periódicas que são simples e vão se classificar também, gente, em dízimas periódicas que são compostas, tá certo? Vamos ver primeiro aqui as dízimas periódicas que são simples. E aí, pessoal, é muito importante na hora que você estiver fazendo aqui, por exemplo, os seus cálculos, você pelo menos saber identificar quando que a dízima periódica ela é simples e quando que ela é composta. Primeiramente, vamos começar observando quando que uma dízima periódica é simples. Pessoal, é bem simples, é bem prático você estar fazendo essa diferenciação. Uma dízima periódica ela é simples, né, quando imediatamente após a vírgula vier o período. Tá aqui, ó. As simples são aquelas em que o período, né, quando é que ele ocorre? Imediatamente, pessoal, após a vírgula. Tá certo? Ou seja, logo após a vírgula, aquele número que vai se repetir, ele já vem logo. Tá certo? Exemplo aqui, ó. Observem aqui, ó. Letra A. 0,22222. Gente, após a vírgula, quem é que vem?
os números que vão se repetir, tá certo? Então aqui é o período, tá certo? Período, não vou escrever em todos, mas você já sabe, que é o período. Letra B. Aqui o objetivo aqui é você identificar quando que a dízima periódica é simples, ou seja, logo após a vírgula já tem que vir um período, que é aquela parte que sempre vai se repetir. Então, ó, quem é que vai se repetir aqui de forma infinita? 45, 45, 45, 45. E ele veio logo imediatamente após a vírgula. Então essa dízima aqui, gente, ó. Essa dízima aqui da letra A é uma dízima simples, da letra B é uma dízima simples, na C também é uma dízima periódica de que tipo? Dízima periódica simples. Por quê? Quem é o período, professor? 342. 342, 342. E esse período vem logo depois, imediatamente da vírgula. Tá certo? Letra D também é uma dízima periódica simples. Quem é o período? 19, 19, 19. E logo depois da vírgula, imediatamente após essa vírgula, já vem o 19, que é o período. Por isso que ela é uma dízima periódica simples. Bom, então, dando continuidade aqui aos tipos de dízimas periódicas, agora há pouco nós estudamos dízimas periódicas simples. Vamos ver aqui agora, gente, as dízimas periódicas que são compostas. Elas não são difíceis, pessoal, de identificar. Primeiro, se você identificou a dízima, observou que ela não é simples, obviamente ela só pode ser uma dízima de que tipo? Composta. Então, mesmo se você não souber a composta e souber quando que ela é simples, né, automaticamente você sabe se a dízima é composta. Bom, o que eu coloquei para vocês aqui, só para a gente, a título de anotação. As dízimas periódicas compostas são aquelas que, após a vírgula, né, imediatamente após a vírgula, aparecem números que não se repetem, tá certo? Ou seja, os números que se repetem, eles são um período. Ele tá dizendo aqui, pessoal, que vai ter número aqui, depois da vírgula, que não vai se repetir. E isso, pessoal, são características das dízimas periódicas compostas. Exemplos, letra A aqui. Professor, quem é que vai se repetir aqui na letra A? O período aqui, pessoal, que vai se repetir é o 3. Ou seja, como é o 3, eu vou grifar aqui de uma cor para ficar mais nítido de a gente enxergar. Então, o 3 aquele é o período. 3 é aquele item que vai se repetir infinitamente. Observe, pessoal, que anteriormente eu expliquei para vocês que as dízimas periódicas simples são aquelas que logo após a vírgula já vem o período. Observe que esse período aqui, gente, não veio logo após a vírgula. Depois da vírgula não veio o 3. Tem um número que não vai se repetir. Que no caso aqui é quem? É o 2. Então essa dízima aqui, gente, ó, é uma dízima de que tipo? É uma dízima periódica composta. Aqui é o período. Todas elas são assim, gente. Aqui é o período. Esse 2 aqui, ele não faz parte do período. Ele é o antiperíodo, tá certo? Antiperíodo é aquele número que está depois da vírgula, mas não vai se repetir, tá certo? Bom, identifique o período. Quem é o período? 25, 25, 25, 25, infinitamente. Mas esse 25, gente, não veio logo imediatamente após a vírgula. Existe um número que não faz parte do período, que é esse 3. E aí, gente, isso aqui faz toda a diferença. Então, essa dízima periódica aqui é uma dízima de que tipo? Composta. Dízima periódica composta. Identifique o período. O período aqui é 7. É aquele termo que sempre vai estar se repetindo. E ele não veio imediatamente após a vírgula. Imediatamente após a vírgula tem um 0 e o 8. Esse 0 e esse 8 não vai se repetir, gente. Então, é característica das dízimas periódicas. É uma característica das dízimas periódicas compostas.
Aqui nós só estamos identificando. E letra D. Quem é o período aqui, gente? Observando aqui. Tá aqui, ó. 49, 49, 49. Então aqui é o período. Veio imediatamente após a vírgula? Não. Imediatamente após a vírgula tem dois números, pessoal. Ó. O 12, o 1 e o 2. Então observamos que numa dízima periódica que imediatamente após a vírgula não vem o período, é uma dízima periódica de que tipo? Dízima periódica composta, tá certo? São aquelas em que após a vírgula aparecem números que não se repetem. Na letra D, quem são esses números que não se repetem? É o 12, tá certo? Compreendido, gente? Então, espero que vocês tenham entendido. Depois eu vou postar uma atividade para vocês. Vocês vejam essa aula com calma e qualquer dúvida vocês podem estar me contactando pelos canais que a gente já combinou previamente, tá bom? Abraço!